Ninguém vai te falar isso. E quer saber? Eles nem querem que você saiba, porque o sistema inteiro é desenhado para te manter exatamente onde você está agora. Distraído, fraco, quebrado, dopado e perdido. E não é coincidência. Você acha mesmo que é acidente o fato de você acordar, pegar o celular no automático, abrir o feed, rolar sem nem perceber, entrar num loop infinito de vídeo, meme, fofoca, briga de gente que nem sabe que você existe e quando vê, já perdeu 1, 2, 3 horas da sua vida? E não é só tempo não, irmão. É vida, é energia, é autoestima, é disciplina, é amor próprio, indo direto pro lixo, dia após dia. E você faz isso sorrindo, achando que tá tudo bem, fingindo para si mesmo que é só um momento, que amanhã você começa, que segunda você resolve. Mentira. Você não resolve, você não começa. Você está viciado. Você virou refém da sua própria fraqueza. E o mundo agradece por isso. Porque um homem dopado é um homem controlável. Um homem sem disciplina é um homem manipulável. Um homem fraco nunca oferece risco para ninguém, nem para ele mesmo. O problema é que você percebe, você sente, quando deita a cabeça no travesseiro, você sabe que está fracassando. Sabe que está vivendo como um zumbi, esperando um milagre que nunca vai chegar. Sabe que está desperdiçando o que poderia ser a melhor fase da sua vida. E sabe qual é a pior parte? É que ninguém liga. Ninguém se importa se você está se destruindo em silêncio. O mundo não para porque você está mal. A vida não te espera. Ela passa, ela atropela e te deixa para trás, esmagado no meio de um monte de gente que vive igualzinho a você. Perdido, andopado, andistraído, morto por dentro. A real é que se você não acorda agora, você vira mais um na estatística dos que só passaram pela vida, dos que sobreviveram, mas nunca viveram de verdade. E é exatamente por isso que você precisa sumir. Isso mesmo, desaparecer, desligar, ficar fora do radar, entrar no que a gente chama de modo caverna. E se você nunca ouviu falar disso, se prepara, porque isso aqui não é papo de bonitinho, não é frase de motivação, não é trend de Instagram. Isso aqui é manual de guerra. Modo caverna não é sobre equilíbrio, não é sobre saúde mental fofinha, autocuidado quentinho, gratidão no caderninho e banho relaxante com playlist de lofi no fundo. Isso aqui é guerra. É um protocolo de reconstrução total. É você decidir, na marra, que vai sumir do mundo para se tornar alguém que o mundo não consegue mais derrubar. Modo caverna significa isolamento, mas não é qualquer isolamento. É isolamento estratégico. Isolamento cirúrgico é você cortar tudo que te enfraquece. Tudo. Pessoas, redes, distrações, comida lixo, pornografia, dopamina barata, rolê inútil, papo furado. Qualquer coisa que roube sua energia, sua disciplina e seu foco, some-se, tranca, se fecha. Porque a real é simples. Ou você some, ou você afunda. E não, isso não é negociável. Isso não é opcional. Isso não é coisa de quem quer. Isso é coisa de quem precisa. Porque quem não faz isso por bem, faz por mal. Quem não escolhe sumir para se reconstruir, vai acabar sumindo na própria mediocridade. E sabe qual é a verdade? Que ninguém fala. É que no começo você vai surtar, vai sentir abstinência, vai sentir falta do feed, do story, do WhatsApp, do joguinho, da notificação, do like, do comentário, daquela ilusãozinha de que você é relevante para alguém. Porque você virou viciado. Viciado em se distrair, viciado em fugir de si mesmo. E quando você tira isso, sobra só você. Cru, nu, sem filtro, sem anestesia. Só você e a verdade.
E sabe qual é essa verdade? Que você está perdido, que você está fraco, que você está se traindo há anos. E aí dói. Dói porque é real. Dói porque você sabe que é verdade. Mas adivinha, essa dor é exatamente o que você precisa. Porque é ela que vai te forçar a mudar. É ela que vai te obrigar a fazer o que você deveria ter feito há muito tempo. Modo caverna não é sobre se esconder, é sobre se proteger, se blindar, se trancar num processo onde a única coisa que importa é se tornar a versão mais forte, mais disciplinada e mais impossível de ser derrubada que você já foi na vida. É um pacto, um contrato, uma promessa que você faz consigo mesmo e que não tem volta. Enquanto a galera tá no rolê, tá no feed, tá se afogando em dopamina barata, você tá lá no escuro, no silêncio, no desconforto, forjando a si mesmo, se reconstruindo, se tornando perigoso. Porque, irmão, eu te garanto, um homem que aprende a viver sem distração, sem dopamina fácil, sem precisar de aprovação, sem precisar se anestesiar, esse homem se torna uma ameaça, porque ninguém mais tem poder sobre ele, nem o sistema, nem a ansiedade, nem a própria mente. E a galera lá fora não entende, começa a se perguntar: cadê ele? Sumiu? Tá estranho? Tá diferente? E é isso mesmo que fiquem sem entender, porque você não deve satisfação para ninguém. Porque enquanto eles estão lá preocupados em parecer, você está ocupado em se tornar. E o que você está se tornando não tem volta. Você não volta mais a ser aquele cara fraco que você era. Porque uma vez que você experimenta o poder de viver blindado, disciplinado, livre, ninguém mais te tira disso. E aí você percebe que tudo que você achava que precisava era mentira. Que você não precisa de story, de feed, de aprovação, de like, de dopamina, de distração, de rolê, de comida lixo, de prazer fácil, de nada disso. Que tudo isso era só uma âncora, um peso, uma corrente te segurando. E quando você corta, quando você some, quando você se recolhe e se dedica a se tornar quem você sempre soube que podia ser, aí sim, irmão, aí sim você começa a viver de verdade. O problema é que poucos fazem, poucos têm coragem, poucos aguentam o silêncio, poucos aguentam encarar o próprio vazio, poucos aguentam a dor de perceber que passaram anos sendo o próprio inimigo. E é exatamente por isso que a maioria vive como vive, perdida, andopada, ansiosa, distraída, fraca, invisível, NPC da própria vida. Mas você não está aqui para ser a maioria. Você não está aqui para ser mais um. Você está aqui para ser aquele cara que some e volta irreconhecível. Você está aqui para ser aquele que ninguém entende mais. Porque o cara que sumiu não existe mais. Porque o cara que volta é outra coisa, é outro nível, é outra frequência, é outro jogo. E nesse jogo só joga quem tem coragem de sumir. Agora que você entendeu que o jogo é sumir, desaparecer, se desconectar do mundo, vem a parte que realmente separa quem fala de quem faz, quem entende de quem aplica. Porque falar de modo caverna é bonito. Na teoria, todo mundo acha legal. Na prática, quase ninguém tem culhão para segurar. E eu te explico exatamente o porquê. Porque no segundo dia, sem dopamina, sem distração, sem feed, sem story, sem rolê, sem aquele hábito podre que você acha que é inofensivo, sua mente começa a gritar, e ela grita mais alto do que qualquer barulho lá fora. Ela começa a jogar na tua cara tudo o que você ignorou por anos. Começa a esfregar na tua cara as promessas que você fez para você mesmo e nunca cumpriu. Começa a lembrar dos sonhos que você largou, dos projetos que você enterrou, da disciplina
que você abandonou, da vida que você deixou escorrer pelos dedos enquanto fingia que estava tudo bem. E é nesse exato momento que a maioria volta correndo para o colo do mundo, porque dói, porque peça, porque é desconfortável para caramba encarar a própria verdade no silêncio. E aí o ciclo se repete. Abre o Instagram, rola feed, dá risada de meme, se distrai com a vida dos outros, entra no WhatsApp, responde mensagem inútil, acompanha fofoquinha, treta, vídeo inútil, sériezinha, Netflix, comida lixo, pornografia, qualquer porcaria que te mantenha anestesiado, porque a anestesia vicia e você está viciado em fugir de você. Só que tem um detalhe que ninguém te conta. Toda vez que você foge de você, você está, na prática, cavando a própria cova. Você está assinando um contrato silencioso que diz assim: eu aceito viver como um fraco. Eu aceito ser medíocre. Eu aceito nunca realizar nada grandioso. Eu aceito ser mais um na multidão de zumbi que o mundo ama fabricar. É exatamente isso que você está fazendo. E enquanto você continuar vivendo nesse ciclo nojento, não tem milagre, não tem sorte, não tem universo conspirando, não tem vídeo motivacional, não tem frase bonita que te salva. Nada, porque a única coisa que te salva é você. E a única forma de fazer isso é sumindo, desaparecendo, entrando no modo caverna, como se sua vida dependesse disso. Porque ela depende. E aqui vem a parte que dói, mas liberta. Você não é fraco. Você não nasceu fraco. Você só se permitiu ser domesticado. Você foi condicionado. O sistema te treinou. A sociedade te treinou. Desde que você é moleque, te ensinaram a buscar conforto, segurança, prazer fácil, recompensa rápida, aprovação dos outros. E você caiu. Você aceitou esse papel de homem frágil dependente, viciado, distraído, dopado. E nem percebeu que, enquanto você fazia isso, você estava vendendo sua liberdade, sua força, sua disciplina, sua potência. Só que agora você percebe, agora você sabe, agora você está acordando. E não tem mais volta, não tem mais desculpa, não tem mais historinha para contar para você mesmo. Agora é você, você e você, e ninguém mais. Então vamos deixar uma coisa muito clara aqui. Se você acha que modo caverna é se esconder, você não entendeu nada. Isso não é fuga. Isso não é sumir para não enfrentar o mundo. É sumir para se tornar alguém que o mundo não consegue mais derrubar. Porque, irmão, deixa eu te contar uma coisa. Enquanto você viver disponível para tudo, você vai ser indisponível para você. Enquanto você viver reagindo a todo estímulo, a toda notificação, a todo story, a todo feed, a todo rolê, a todo convite, a todo papo inútil, você nunca vai ter foco suficiente para construir a vida que você sabe que poderia estar vivendo. Nunca. Porque energia é limitada. Atenção é limitada. E se você gasta sua energia no lixo, adivinha, não sobra nada para você. E é exatamente isso que te mantém fraco. A galera quer disciplina, quer foco, quer produtividade, quer melhorar a vida, quer construir corpo, mente, financeiro, espiritual, tudo. Mas acha que vai conseguir isso sem cortar o lixo, sem sumir, sem se blindar. Esquece, esquece, esquece. Isso não existe. Disciplina não nasce no meio do caos. Foco não nasce no meio do ruído. Clareza não nasce no meio da distração. Você quer mudar sua vida de verdade? Então se faz uma pergunta honesta. Quem eu seria se eu tivesse coragem de desaparecer por 6 meses? Quem eu seria se eu cortasse absolutamente tudo que me enfraquece? E quando eu falo tudo,
É tudo mesmo. Rede social, pornografia, comida lixo, bebida, rolê inútil, papo furado, grupo de WhatsApp que não agrega nada, série, Netflix, TikTok, YouTube aleatório, qualquer merda que te faz se distrair da vida real. Quem eu seria se eu focasse 6 meses da minha vida em me tornar a melhor, mais insana, mais disciplinada, mais focada, mais forte, mais blindada versão de mim? Sabe qual é a resposta? Eu te digo. Você se tornaria irreconhecível. Você se tornaria o tipo de homem que anda diferente, fala diferente, olha diferente, pensa diferente, age diferente. E sabe por quê? Porque você virou raro, porque você virou perigoso, porque você virou aquele que não se distrai, não se sabota, não se quebra. E, irmão, deixa eu te contar um negócio que vai doer, mas vai te libertar. Homem focado é homem raro. Homem disciplinado é homem raro. Homem que controla a própria mente, o próprio corpo, a própria atenção, é praticamente uma entidade hoje em dia, porque quase ninguém é assim. Quase ninguém tem coragem de se desconectar, sumir, se isolar, viver no silêncio, no desconforto, na solidão que reconstrói. Mas quem tem, quem faz, se torna imparável. E a mágica do modo caverna é essa. Você some para se tornar alguém que não volta mais igual. Você se recolhe, se tranca, se fecha para tudo que não te serve. E quando você volta, não tem mais volta, porque a galera percebe, a galera sente. Você não precisa mais falar, você não precisa provar nada. A sua presença fala por você, seu corpo fala por você, seu olhar fala por você, sua disciplina fala por você. E adivinha, isso não tem preço, isso não tem dinheiro que compre, isso não tem hack, não tem truque, não tem atalho. Isso é conquista, isso é forjado, isso é construído no silêncio, no desconforto, na dor, na disciplina, na escolha diária de sumir do mundo para aparecer para você. E nesse momento, meu parceiro, você percebe que a liberdade que você sempre buscou nunca esteve lá fora, nunca esteve no dinheiro, no rolê, no status, na validação, no like, no comentário, na aprovação dos outros. A liberdade sempre esteve aqui, na sua capacidade de se dominar, de se controlar, de se tornar alguém que não é mais refém da própria mente, dos próprios impulsos, dos próprios vícios. Você percebe que tudo o que você queria era ser livre de você mesmo, livre do seu eu fraco, livre do seu eu dopado, livre do seu eu distraído. E, irmão, quando você percebe isso, você se torna perigoso. Você se torna aquele cara que ninguém mais consegue derrubar. Porque agora você não joga mais o jogo dos outros. Você não vive mais no sistema dos outros. Você construiu seu próprio sistema. Você virou seu próprio sistema. E é nesse exato momento que o jogo vira. Nesse exato momento que você entende o verdadeiro significado do modo caverna. E sabe qual é? Que sumir não é desaparecer do mundo. Sumir é desaparecer do que te enfraquece. Sumir é se desconectar do lixo, da distração, da dopamina barata, do ruído, do caos, da vida vazia, da anestesia, da mediocridade. Sumir é você dizer para o mundo: agora não. Agora eu não estou disponível. Agora eu não sou mais acessível para qualquer coisa. Agora eu sou inacessível, porque eu estou ocupado. Ocupado construindo a versão mais de mim. Ocupado me tornando aquele homem que não se quebra, não se vende, não se sabota. Aquele homem que, quando volta impossível de ser ignorado. Agora que você entendeu o que é viver no modo caverna, agora que você sacou que sumir não é fuga, não é desistência,
não é covardia, mas sim uma decisão de guerra. Chegou o momento de encarar a parte que quase ninguém fala. Porque o papo bonito da galera é sempre sobre cortar a rede social, sair do radar, desligar as distrações. Só que ninguém te fala o que realmente acontece quando você faz isso. Porque no silêncio, irmão, não sobra mais ninguém para culpar, não sobra mais ninguém para distrair, não sobra mais desculpa. Só sobra você. Você e tudo aquilo que você ignorou durante anos. A voz que você calou, as promessas que você quebrou, as mentiras que você contou para você mesmo enquanto fingia que estava tudo bem. A verdade te atropela sem dó. E sabe de uma coisa? Tem que ser assim, porque só no desconforto absoluto é que nasce uma nova versão de você. A versão que não se sabota. A versão que não negocia com preguiça. A versão que não busca conforto, mas sim evolução. A versão que não aceita ser mais um. E eu te falo, isso aqui não é sobre se transformar. Isso aqui é sobre renascer. Porque o cara que você era antes de entrar na caverna morre sufocado pela disciplina, pela dor, pelo desconforto, pela responsabilidade que você assumiu. E quem sai é outro homem. Um homem que não é mais controlado por vício, por dopamina, por aprovação, por opinião dos outros, por ansiedade, por medo, por nenhuma. E aí você percebe, irmão, percebe que a liberdade que você tanto buscava nunca esteve lá fora. Nunca esteve no rolê, no dinheiro, no status, no like, na curtida, no comentário, na aprovação da galera. A liberdade sempre esteve na sua capacidade de se dominar, de olhar para a sua mente e dizer: cala a boca, quem manda aqui sou eu. De olhar para o seu corpo e dizer: você vai fazer o que tem que ser feito, querendo ou não. De olhar para os seus impulsos e simplesmente não ser mais refém deles. E de repente aquele cara ansioso, distraído, fraco, viciado, procrastinador, aquele cara que vivia fugindo de tudo, simplesmente some. E não some porque fugiu, some porque morreu. Morreu para dar lugar a alguém que é simplesmente impossível de ser derrubado. Porque agora você não precisa mais de motivação, não precisa de inspiração, não precisa de ninguém te empurrando. Agora você se empurra. Agora você é o próprio combustível. Agora você entendeu que a dor é tua amiga, que o desconforto é tua casa, que a disciplina é teu DNA. E quando você volta da caverna, irmão, o mundo não entende. As pessoas não entendem. A galera que te conhecia não reconhece mais, porque aquele cara que sumiu não existe mais. E tudo começa a mudar. Sua presença muda, seu olhar muda,